Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, mas vá abrindo logo a sua Bíblia. No último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. Vamos estar lendo até do versículo 14 até o versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Vai falar sobre a sétima carta à igreja de Laodiceia. Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Curve sua cabeça e fale com o Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nesta noite, Senhor, venha falar poderosamente através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha revelar, Senhor, à Tua igreja, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, a cada um de nós, e que eu, Teu servo, ó Pai, que cumpra em mim a vontade do Senhor. Que a Tua vontade, Pai, prevaleça na minha vida e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa somente me usar como instrumento em Tuas mãos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus para o nosso coração, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14.
Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tudo quanto nela existe, Ele me levou a meditar na 7ª carta endereçada ao anjo da igreja de Laodiceia. E é bem verdade que eu orava ao Senhor por esses dias a respeito daquilo que o Senhor Ele quer tratar com a igreja do Senhor. E na minha fala com o Senhor, eu disse a Deus: eu sou teu servo, assim como Maria, serva de Deus, disse: está aqui a tua serva, que cumpra em mim a tua vontade. Então, quando o Senhor Ele deu uma palavra dessa, amados irmãos, eu confesso, amados, que eu me enquadrei dentro desta palavra. Primeira coisa é me enquadrar naquilo que o Senhor Ele está falando e Ele quer falar hoje para a sua igreja. Mas eu disse, assim como Maria, a serva do Senhor, disse, aí eu falei: Senhor, que cumpra em mim a tua vontade, que seja feito o Senhor, não eu. Porque o Senhor conhece a sua igreja. E nesta noite o Senhor, Ele quer falar sobre a 7ª carta endereçada à igreja de Laodiceia. Eu comecei a estudar a cidade de Laodiceia e anotei alguns pontos que fosse importante, mas não me detive muito, porque tem muita informação sobre essa cidade de Laodiceia, mas eu foquei somente naquilo que Deus Ele quer falar através da sua palavra. E no versículo 14, amados irmãos, você vai ver aí na sua Bíblia, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta. E aqui também tem, aqui na minha retaguarda. Versículo 14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Glória a Deus. Aí eu disse: Senhor, há uma coisa aqui nesse versículo que eu preciso entender, que quando João, na sua visão, e Jesus aqui se tratando na testemunha fiel e verdadeira, a Bíblia está falando de Jesus Cristo, mas um ponto me chamou a atenção, que quando a palavra de Deus diz o princípio da criação de Deus, e dá um entendimento de que Jesus, Ele foi criado por Deus. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo, o princípio da criação de Deus. Jesus não foi criado, Ele não é um ser criado por Deus, mas Ele é o princípio da criação, de toda a criação de Deus. Amém? Como é que você pode dizer isso, irmão? João capítulo, abra lá sua Bíblia, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 2, aonde João, ele vai falar sobre o verbo que se fez carne. No versículo 2 do capítulo 1 de João, a Bíblia vai dizer assim: ele estava no princípio com Deus.
Ele quem? Jesus. Jamais Jesus foi criado por Deus. Ele estava num princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus. E sem Ele, Ele quem? Jesus. Nada do que foi feito se fez. Amém? Você entende agora? Do que Jesus, Ele não é um ser criado. Ele estava com Deus desde os começos. Então, todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Você pode dar uma glória a Deus nesta noite? Então, Jesus, Ele é o princípio da criação de Deus. Os irmãos entenderam aí quando a palavra de Deus coloca o princípio da criação de Deus. Aí quando a gente começa a ler esse versículo, dá um entendimento que Jesus ele foi criado, e não, ele é o princípio de toda a criação de Deus. Aí no versículo 15, a Bíblia vai dizer: eu sei as tuas obras. Já que o texto está falando da testemunha fiel e verdadeira, está falando de Jesus, que vê todas as coisas no céu e na terra. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Jesus, Ele nos vê, Ele sabe o que eu e você estamos fazendo aqui na terra. Não pense eu e você que nós estamos distante desse Deus, da visão desse Deus. Não, todas as coisas estão diante dEle. Amém? Você está sendo visto por Deus 24 horas. Amém? 24 horas Deus está olhando para você, o que você está fazendo. Eu conheço as tuas obras. Aquele que nos conhece. O salmista ele exalta a Deus quando, Salmo 139, quando o salmista diz: ainda a substância informe, és que tu já me conhecia, não ainda se formou o ser dentro do ventre da minha mãe, és que o Senhor já te conheceu. Amém? E não tem como Ele ver as tuas obras, não tem como Deus, Ele não vê aqui na terra o que eu e você estamos fazendo. Ele disse: não só vejo, como eu conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Aí prossegue: que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Glória a Deus. E quando eu comecei a estudar a história, a cidade de Laodiceia, para me situar no contexto histórico daquilo que Deus estava trazendo para a igreja, e eu fiquei, amados irmãos, da forma como Deus ele trata com amor a sua igreja, irmãos. Como um Deus todo-poderoso, Ele começa a usar as coisas simples, usadas pelo povo, pelos irmãos na cidade de Laodiceia, para mostrar uma verdade espiritual que a igreja estava passando. Deus não precisa de muita coisa não, viu? Para Deus, uma simples coisa para mostrar algo espiritual, Ele vai mostrar. Amém? Glória a Deus. Os irmãos vão entender aí o que eu estou dizendo. Então, quando eu comecei a estudar Laodiceia, Laodiceia foi uma cidade situada próxima a Éfeso. O seu território hoje se encontra
na região da Turquia. Era uma cidade muito rica, cidade de Laodiceia era muito rica, possuía um comércio bastante movimentado. Isso só foi anotações breves. A igreja de Laodiceia era uma das sete igrejas da Ásia Menor, mas entre as sete igrejas, a igreja de Laodiceia foi a comunidade cristã que recebeu uma das mais duras repreensões de Cristo. Ela recebeu, a gente não vê elogio de Cristo nesta igreja. As outras igrejas, a gente vê até elogio, Jesus elogiando pessoas, irmãos, mas nesta igreja, a gente não vê, se os irmãos lerem esta carta, a gente não vê Jesus elogiando. Essa igreja recebeu uma das mais duras repreensões de Cristo. E quando no versículo 15 ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. A condição dos irmãos de Laodiceia que a gente viu, era uma cidade rica, os habitantes eram pessoas ricas, eram banqueiros, eram milionários romanos, pessoas que viviam uma condição muito boa, uma condição financeira, uma condição de vida muito boa. Mas o Senhor, ele diz assim, no versículo 15 ainda: olha, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que fores quente, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente. Glória a Deus. Aí eu comecei o que é isso? O que é que Deus está falando para a igreja de Laodiceia? O que é que Deus está falando, dizendo que a igreja, ela não é nem fria e nem quente. Ela está no estado de mornidão. Ela está no estado morno. Porque no versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: porque és morno, veja só, és morno. Eu comecei a pesquisar e tomei nota aqui que a água sempre chegava na cidade de Laodiceia com uma temperatura morna. Veja como Deus, ele pega a água que não era utilizada para beber. A gente vai ver lá na frente que esta água, ela era imprópria para consumo humano, mas que era utilizada pelos habitantes para a fabricação de medicamentos. Essa água morna, ela sempre chegava a uma temperatura morna. Alguns estudiosos afirmam que esta água, sempre que chegava em temperatura morna, essa água era nem quente, nem fria e nem quente, por conta do seu alto teor de minerais. Veja só, a água termal era aplicada para produzir medicamento, porém era imprópria para beber por conta do seu sabor. Alto teor de minerais. Essa água era morna, temperatura morna, e o Senhor, ele usa os recursos utilizados pelos habitantes, irmãos ali, os habitantes, para mostrar uma verdade espiritual no qual os irmãos, a igreja em Laodiceia estava passando. Era uma água, temperatura, muito alto teor de minerais. Era uma água que era imprópria para consumo, porém era aplicada para produzir medicamentos. Amém? Louvado seja. E por conta da água morna em Laodiceia ser nauseante, veja que palavra, nauseante, que é isso, irmão?
Que palavra é essa que eu não entendo nada dessa palavra? Nauseante era aquela sensação de tontura que pode causar vômito. As pessoas que iriam beber essa água imprópria, ela tinha, náusea, era uma sensação de tontura que poderia causar vômito naquele que quisesse beber, aquele que fosse beber aquela água. Porém aquela água era imprópria para o consumo. E Jesus, ele usa justamente esse estado que a igreja estava morna para mostrar uma realidade espiritual. Eu comecei a entender que Deus usou figuradamente para demonstrar que não suportava as obras realizadas pelos irmãos de Laodiceia e está a ponto de vomitá-la da sua boca. O texto vai falar isso. Jesus usou figuradamente esta água. Você não é frio, eu conheço as obras de vocês não são frio e nem quente, vocês estão mornos. Só que nesse estado que você está, nessa situação que você se encontra, é uma situação inapropriada, é uma situação no qual eu não me agrado. E quando eu comecei a entender, comecei a falar com Deus, Deus fez me lembrar dos meus avós, que sempre, minha avó dizia, tomar um banho de água morna antes de dormir é muito bom. E é mesmo, ela traz benefícios. Quem já tomou banho de água morna aqui? Amém? Só quem já tomou sabe que ela traz benefícios. E, amados irmãos, o Senhor me fez lembrar o que minha avó sempre tomava esse banho e recomendava. E eu disse, Senhor, eu vou conversando com Deus, viu? É um particular com Deus que eu tenho. Aí eu disse, eu vou tomar um banho de água morna. Eu vou tomar um banho de água morna, porque nunca mais tomei um banho de água morna, sabe? Aí eu esquentei a água, eu esquentei a água, para sentir, de fato, a situação que a água morna, ela proporciona no meu corpo. Fervi a água quente, botei água fria, até chegar no estado de morna. Tomei meu banho, aí o Senhor fez... E agora, o que é que você sente? Eu fiquei relaxado. A sensação de relaxamento, aquele negócio gostoso, E Deus disse, é justamente isso que eu não quero que aconteça com você. Você está entendendo? É justamente isso, nesse estado de mornidão, que eu não quero que você fique. Estado de relaxamento, descansado. Deus não quer a sua igreja descansada. Você está entendendo que Deus está falando através da sua palavra? Quando se está nesse estado morno, há um relaxamento, irmão, um descanso. Está tudo bem, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Os músculos do meu corpo começaram a se relaxarem. Aí Deus disse, não, eu não quero que você esteja nesse estado. Porque, amados irmãos, a igreja, o Senhor estava dizendo, olha, nesse estado que você está, tomara que você fosse frio ou quente, mas não morno, mas vocês estão
mornos. Vocês estão, igreja, Jesus falando para a igreja de Laodiceia, vocês estão no estado de descanso. E quando se está no estado desse, irmãos, de mornidão, é aí que é o perigo, porque achamos que tudo vai bem, que tudo está tranquilo, né? Nada de mal a pior, mas Deus te chama, me chama nesta noite para se levantar como igreja do Senhor, para não ficar nesse estado de mornidão. Versículo 16, né? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja só que palavra de Jesus para a igreja, porque Jesus ele usou figuradamente a água termal, a água morna, para mostrar a condição espiritual da sua igreja vivida na cidade de Laodiceia. Isso é forte, viu, irmãos? Isso é Deus falando comigo e com você. Deus ainda fala com a sua igreja nos dias de hoje. Glória a Deus, irmãos, porque temos um Deus que fala comigo e com você todos os dias, e Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de mim e de você. Ele disse, olha, nesse estado, porque os viajantes não podiam beber dessa água, porque ela era nauseante, né? Ou seja, provocava aquela tontura, vômito. E aí Jesus disse, vomitar-te-ei da minha boca. Era uma linguagem que figuradamente Jesus falou e que os irmãos entendiam, porque era um elemento simples da vida cotidiana de cada um deles. Você entende que Deus, Ele vai sempre usar coisas simples para falar para você no estado em que você está espiritual. E era um negócio simples, a água, temperatura, a população sabia disso. E Jesus ele usa, estou a ponto de vomitar da minha boca. Versículo 17, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Os irmãos ouviram que quando eu disse, né, pesquisando a cidade de Laodiceia, a população lá, os irmãos eram ricos, eram judeus prósperos, Deus fazia prosperar, era banqueiro, comércio, né, muito próspero, irmãos amados. Tinha uma escola de medicina que fabricava, né, colírios e remédios para os ouvidos. Então, e isso foi, os pesquisadores dessa cidade, ela começou a propagar, né, a escola de medicina que havia na cidade de Laodiceia, que produzia colírios, e por isso que Deus vai estar usando também na sua palavra colírio, porque era comum as pessoas entenderem do que o Senhor estava falando, e o Senhor estava falando na sua igreja. No versículo 17, assim, como diz, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Sabe, irmão, quando aí a pessoa que se encontra rica, estou enriquecido, de nada tenho falta, de fato eles eram ricos, mas há um perigo aí. Há um perigo, você pode ser rico, e Jesus aqui não estava condenando a riqueza de ninguém, não. No texto, Jesus ele não condena a riqueza, os irmãos ser prósperos, não. E isso não é pecado, desde que seja
né, uma coisa justa, você crescer justamente, né? Deus não estava com Jesus, não estava condenando, mas os irmãos, as pessoas que eram ricas, de nada sentia falta, e você pode até ser rico, mas você jamais poderá comprar salvação com o seu dinheiro. E quando eu me deparo que o texto fala, no versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse, como dizes, rico eu sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A igreja que se encontra no estado de mornidão, tudo está bem, eu sou rico, tudo está bem, tudo está tranquilo, não tenho falta de nada. Tua vida espiritual para com Deus. E tua vida espiritual para com o Senhor. Os habitantes de Laodiceia tinham uma ótima condição financeira, e entre eles estavam banqueiros, milionários romanos, né? E tanto é, irmãos, que eles eram ricos, que em 17 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia, ela foi atingida por um terremoto, que abalou o extremo do sudoeste da Ásia, e essa cidade, ela recebeu a ajuda do governo romano. Teve um terremoto, nos anos 17 depois de Cristo, e ali aquela cidade, ela recebeu a ajuda do governo romano para a reconstrução da cidade. Mas algo interessante, que na década de 60, meia de 60 depois de Cristo, a cidade ela precisou de ser reconstruída outra vez. Por quê? Porque outro terremoto aconteceu. Seus cidadãos agora se recusaram a ajuda, o auxílio do governo, alegando que eles eram ricos o suficiente para reconstruírem a cidade sem qualquer ajuda. Veja só, 60 depois de Cristo, a cidade sofreu outro terremoto. 17 tinha um terremoto, aí a cidade foi reconstruída pela ajuda do governo romano, mas agora os seus cidadãos, que eram ricos, sou rico, e estou enriquecido e de nada falta. Não precisamos da ajuda do governo, não precisamos do auxílio do governo, nós somos ricos, nós mesmos vamos reconstruir a cidade de Laodiceia, porque somos ricos. Sabe, irmãos, as igrejas que se autodenomina suficiente, ela acaba, irmãos, expulsando Deus da sua vida. Por quê? Porque ela não precisa, ela é rica, ela não precisa da ajuda de Deus, ela não precisa do auxílio de Deus, ela não precisa de Deus para nada, porque ela é rica. Eu tenho tudo. E está assim de igrejas por aí. E estão atraindo pessoas, irmãos, porque são um verdadeiro culto aos demônios. Por quê? Porque essas pessoas têm nada de Deus. Deus já saiu dessa pessoa, o Espírito Santo de Deus não habita mais na pessoa, porque ela expulsou. Está assim, as igrejas lá fora, tem nada de Deus, culto ao demônio, porque ela se acha autossuficiente, não precisa de ajuda, não precisa de Deus, não precisa do auxílio de Deus,
não precisa de Deus para nada. Olha o que Deus diz, olha o que Jesus fala. Para essas pessoas que se diz que não precisa de Deus, do auxílio de Deus, da ajuda de Deus, olha o que Deus fala, irmãos. Versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus diz assim, e não sabes que tu és um desgraçado, miserável? É palavra de Deus, viu, irmãos? Está aqui no texto, na minha versão bíblica tem, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vocês que se acham rico demais, autossuficiente, quando a igreja, ela começa a ser autossuficiente, o mundo não enxerga Deus na vida dela. Não sabe que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Ou seja, sem mim, você não pode fazer nada sem mim. A sua vida pertence a mim. Quando você se acorda, fui eu que permiti você se acordar. Quando você está de pé, fui eu, a minha destra fiel te levantou. Aleluia. Sabe? A ajuda, o livramento que eu te dei, fui eu. Foi eu, Deus Todo-Poderoso, porque sem mim, a igreja sem Deus, ela não é nada. E as pessoas acham que não precisa de Deus. Até para respirar você precisa desse Deus. Você está aqui, eu estou aqui por causa dEle. Você está vivo por causa dEle. Você está andando por causa dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem muitas pessoas, igrejas que se levantam, se denominam suficiente, não precisa de Deus aqui, porque somos ricos, temos tudo. Mas Deus diz, tu és desgraçado sem mim, tu és um miserável, tu és nu, cego, tu precisa de mim, você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus, irmãos, a igreja precisa de Deus. Você vê que Jesus, ele disse, eu estou a vomitar-te-ei da minha boca. Veja, irmãos, a igreja que Jesus levantou como boca de Deus para anunciar as virtudes do Evangelho. Imagine a igreja do Senhor. E Deus agora fala com a sua igreja. Somos boca de Deus aqui na terra. Deus nos usa como instrumento para falar ao mais vil pecador que Jesus é a solução para a vida dele. Que Jesus, ele quer tirar aquela pessoa daquela condição, e Jesus, ele conta com a sua igreja. Foi para isso que a igreja, ela foi chamada, para anunciar a virtude do poder do Evangelho. A igreja não pode ficar calada, porque ela é boca de Deus, e sendo boca de Deus, jamais o Senhor poderá vomitar da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eles se declararam, tem um terremoto, segundo terremoto, em 60 depois de Cristo, recusaram a ajuda do governo. Essas pessoas que se é autossuficiente, elas recusam Jesus Cristo, porque elas acham que não precisa de Deus. E aconteceu isso na cidade de Laodiceia, os irmãos, ricos materialmente falando, mas espiritualmente estavam pobres. Ricos
materialmente, tinha tudo, nada faltava, mas espiritualmente estavam pobres. Precisava do agir de Deus. Precisava que Jesus, ele utilizasse os recursos, numa linguagem figurada, para mostrar a realidade dos irmãos de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. E eles recusaram o auxílio do governo, porque nós podemos, com tanto dinheiro que temos, podemos reconstruir a cidade. E foi o que eles fizeram. Mas no versículo 18, quando o Senhor, ele fala que é o conselho do Senhor para a igreja, e é o conselho de Deus para mim e para você, que no estado de mornidão espiritual, Deus tem um conselho para você. Na verdade, são 3 conselhos do Senhor para a sua igreja. Primeiro, o que é que o Senhor diz no versículo 18? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Amém? Que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Os cristãos de Laodiceia, amados irmãos, são aconselhados a comprar do Senhor ouro provado pelo fogo. E aqui pode indicar uma fé genuína, uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Que, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, para os irmãos se situarem. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim: para que a prova da vossa fé, olha, a fé genuína, a fé verdadeira, muito mais preciosa do que o ouro, essa fé verdadeira, essa fé genuína, que é muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, essa fé, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Essa fé é genuína, o Senhor se... Olha, eu aconselho, você que se diz autossuficiente, você que se diz que nada falta para você, que já está enriquecido, Jesus te aconselha a comprar ouro provado pelo fogo. Compre hoje, pela sua fé na pessoa de Jesus Cristo, uma fé verdadeira, uma fé genuína, que se ache em louvor nesta noite, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo conselho, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha o conselho, segundo conselho de Cristo, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a nudez, a vergonha da tua nudez. Glória a Deus.
Deixa eu me situar aqui. Irmão, não feche sua Bíblia não, deixa a Bíblia aberta, viu? E vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Glória a Deus. O estado de autossuficiente, se achar que não precisa de nada, mas Deus, nesta noite, Ele quer te vestir com vestes brancas. Ele quer te vestir com o Espírito Santo dEle. Ele quer te vestir com a glória do Senhor na sua vida, irmãos. Glória a Deus. Vestes brancas para que te vista, se vista nesta noite da glória de Deus, do Espírito Santo do Senhor, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Porque o Senhor disse, como você diz que é rico, e estou enriquecido e de nada falta, você não precisa de mim, mas você precisa se vestir. Você precisa se vestir para que não apareça a vergonha do pecado na sua vida. Conselho de Deus nesta noite para você. Se vista do Espírito Santo nesta noite. Se vista com vestes brancas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Glória a Deus. Terceiro conselho. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. É o terceiro conselho de Jesus para a sua igreja. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. E eu fiz uma anotação aqui, em Laodiceia havia uma notável escola, né, de medicina, que era especializada na saúde dos olhos e dos ouvidos. Veja, uma escola de medicina especializada na fabricação de medicamentos, colírios e remédio para os ouvidos. Por isso que o Senhor, Ele diz assim, e que unja os teus olhos com colírio. Veja que a figura que o Senhor usa para mostrar a realidade do povo, uma realidade espiritual. Unja os teus olhos com colírio para que vejas as coisas espirituais de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então, Laodiceia é uma cidade, ela contava com a escola de medicina, né? Que era especializada na saúde dos olhos e dos ouvidos. Os pesquisadores da cidade de Laodiceia, eles conseguiram desenvolver um tipo de colírio que propagou a fama da escola de medicina de Laodiceia por todo o mundo greco-romano. Veja, a fama foi grande, irmãos. Laodiceia era famosa pela fabricação dos seus colírios, e o Senhor usa o colírio para dizer à igreja que, olha, o colírio que eu te dou, ele é um colírio espirituais, para que você veja as coisas espirituais de Deus. Isso é forte, viu, irmãos? Ungir os olhos com colírio a fim de ver, ou seja, adquirir verdadeira visão espiritual
por meio da iluminação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro conselho é que você unja seus olhos com colírios espirituais. O Senhor Deus, nesta noite, Ele fala com a sua igreja, Ele fala com você, no seu coração, que diz que é autossuficiente, que não precisa de Deus, mas você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus, a igreja, ela precisa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E no versículo 19, o Senhor fala: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja o que o Senhor está falando. Eu repreendo. Deus repreende, sim, e castigo. Deus está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto que ama. Deus, Ele ama a sua igreja, por isso Deus repreende e castiga, porque Ele lhe ama, porque Ele me ama, porque Ele ama a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12 foi até um versículo que foi lido na escola dominical hoje pela manhã. Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige o que ama e aceita e açoita a qualquer que recebe por filho. Veja o tratamento de Deus para com a igreja. Deus, o Senhor, Ele corrige, porque Ele lhe ama, e Ele açoita qualquer que recebe por filhos, e nós somos filhos de Deus, por isso que Ele nos corrige sempre. Sempre Deus está corrigindo a sua igreja. Provérbio 3,12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se o pai quer bem ao filho, ele vai repreender, ele vai açoitá-lo, ele vai corrigir. E o nosso Deus, como o pai que é, como nós somos filhos dele, ele nos corrige, porque ele nos ama, ele te ama, por isso que ele corrige a sua igreja. Glória a Deus. Hebreus 12, 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Veja só, se nós suportamos a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Então, nesta noite, receba a correção de Deus, porque Ele nos ama nesta noite. Ele quer ver nos dias de hoje, os últimos dias, eu digo, os últimos dias da igreja aqui na terra, porque Jesus, Ele está próximo, irmãos. Ele quer uma igreja atuante. Ele quer uma igreja trabalhando na obra. Ele quer uma igreja cheia do poder do Espírito Santo dEle. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estavam no estado de mornidão descansando, e quando a igreja ela está nesse estado, irmãos, muitas coisas estão se levantando, e a gente vê no programa, na televisão, programas antibíblicos, que se levantam contra a família, e a igreja ela não pode estar no estado de mornidão. Por quê? Porque às vezes isso é nada não, isso aí tem problema não, tem problema sim.
E a igreja do Senhor, ela foi levantada como boca de Deus para denunciar o pecado, irmãos. E Deus nesta noite, Ele corrige eu e você, porque Deus, Ele nos ama, Ele te ama, para que a igreja do Senhor esteja sempre alerta, vigilante nos dias de hoje, não no estado de mornidão, nem frio e nem quente, e nem tampouco morno, no estado morno, porque há um perigo muito grande, e achamos que tudo, isso é besteira, e tem se levantado muitas coisas antibíblicas para confrontar a minha e a tua fé, mas a igreja do Senhor, ela foi levantada como boca de Deus, para anunciar as virtudes do poder do Evangelho, através do Espírito Santo de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus separou, para que você, eu, nós, fôssemos boca de Deus para o mais vil pecador, porque Deus, Ele ama, e por isso que Deus ama, Ele corrige. Aceite a correção de Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa, amados irmãos, é a mensagem de Deus para a sua igreja, a igreja de Laodiceia. Deus, Ele teve que corrigir, repreender, porque Ele ama a igreja, e que nesta noite o Senhor, através do seu Espírito Santo, venha fazer você entender essas verdades, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.